Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I hear a voice and he calls me every day, when others say I'll never be enough, and greater is the one living inside of me than he who is living in the world, in the Bom, a gente está fechando hoje uma série que trouxe para nós aquilo que a gente está chamando de o segredo do contentamento. Eu espero mesmo que você não apenas o tenha encontrado, mas esteja desfrutando dele. Não adianta nada a gente encontrar algo bom e deixar aquilo guardado na caixa. A gente precisa desfrutar. Nós vimos que só existe uma pessoa que é essencialmente contente, totalmente contente, que é o próprio Deus. E nós vimos que o caminho do contentamento é trilharmos ou tomarmos o caminho do arrependimento e nos voltarmos constantemente para a vida do próprio Deus revelada em Jesus. Porque a queda, o nosso pecado, desconfigurou aquilo que era para ser bom e perfeito da criação, o que incluía 100% da nossa alegria, do nosso contentamento em Deus. Isso foi desconfigurado, e a partir daí todo ser humano precisa lidar com essa coisa de eu era feliz e não sabia, né? Porque sempre nós estamos olhando ou para o que passou ou para aquilo que ainda não veio. E Deus nos chama a vivermos o hoje, e dentro desse hoje administrarmos de uma forma boa o nosso tempo. Eu espero que você esteja fazendo isso. Eu espero que você esteja visualizando aquilo que você tem feito, os seus dias, não aquilo que você ainda não fez. Okay? E também que você esteja usufruindo de descansos sabáticos de Deus. Tempos de conclusões. Tempos de olhar para o que Deus fez e poder celebrar o que Deus fez. Não viver um ativismo que a nossa sociedade muitas vezes nos impulsiona a vivermos. E nós recebemos na semana passada uma porção da graça de Deus nos comunicando os resultados disso, desse Deus maravilhoso que é o nosso bom pastor, que mesmo em vales de sombra e morte, Deus, Ele continua a nos suportar. Esse é o resultado, essa é a experiência que o Deus contente quer que nós tenhamos com Ele, de experimentarmos em todos os momentos, usufruirmos da sua intimidade. Intimidade essa que coloca os inimigos ao redor, mas sem poder nos atacar. Então que a prática do contentamento em Deus, encontrado em Deus, achado em Deus, seja vivenciada por você, por mim, por todos nós, como pessoas, como seres humanos alcançados pela graça de Deus. Agora, uma boa pergunta para esse final de série é: o que é que vem então a partir de agora? A gente poderia facilmente terminar a nossa série na semana passada. Não é verdade? Encontramos a essência do contentamento, vimos alguns desafios, encontramos os resultados, e agora? O que é que vem a partir daí? Nós precisamos ter muito cuidado, preste atenção nisso, muito cuidado com a maneira com a qual nós vamos nos relacionar com essa dinâmica aprendida até agora, da nossa vida de relacionamento com um Deus contente que traz para nós contentamento. Por que nós precisamos ter cuidado com isso? Porque nós estamos inseridos numa cultura que é altamente individualista. E nós somos então, ou corremos então um risco de alguma forma, de alguma maneira, tentarmos usufruir dessa vida de contentamento com Deus numa ótica individualista. E aí, eu quero trazer uma boa notícia para você, não é uma má notícia, uma boa notícia. Deus não tem compromisso com o seu contentamento individual. Deus, quando Ele te alcançou com a graça dEle, Ele te colocou no meio de um povo. De um povo.
A nossa dinâmica de vida com Deus, ela é sim inserida no nosso dia a dia, Ele atua em áreas específicas da nossa pessoa, mas Ele sempre faz isso, nos impulsionando a outras pessoas. Portanto, o contentamento que Deus quer que você usufrua dele, que eu, todos nós, o contentamento que Deus tem para nós, precisa ficar claro que não é um contentamento numa ótica individualista. É um contentamento que precisa nos impulsionar a outros, sempre. Nós precisamos, então, a partir de agora, nós precisamos compartilhar o contentamento que vem de Deus. A nossa vida precisa ser uma vida que usufrui do contentamento que vem de Deus, mas inseridos numa sociedade que está carente por isso. Portanto, nós somos estes que vamos compartilhar com vida e com palavras o contentamento, ou o segredo do contentamento, que nós encontramos em Deus. Percebam só a sutileza que nós corremos, ou o perigo sutil que a nossa sociedade nos apresenta, acerca dessa ótica individualista, até mesmo no nosso envolvimento com aquilo que nós chamamos de fé, no nosso caso, a fé em Jesus Cristo. Uma reportagem que saiu em março desse ano, ou um artigo que saiu na revista super interessante de março desse ano, tem como título A Busca pela Felicidade. Esse é o título. Deixa eu ligar aqui. E aí eu separei um trecho, para vocês perceberem a sutileza que é a inserção da ótica da fé dentro dessa perspectiva individualista. Veja, a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade, que move o ser humano, que move o indivíduo. É ela que nos força, a busca da felicidade que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos, depois protegê-los. Ela, a busca da felicidade, nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas, mas tudo isso é ilusão. Agora perceba, e eu quero destacar aqui, como é sutil isso. Vejam só. O texto diz, o pensamento diz, a busca da felicidade nos força a ter fé. Mas é tudo ilusão. Quando a gente lê no primeiro momento, a gente passa por várias coisas, né? Construir casa, brigar, separar, ter filho, casar, fazer isso, fazer aquilo. E no meio disso tudo, tem mais uma gaveta que precisa ser uma gaveta que vá gerar felicidade para mim, como indivíduo, que é a gaveta da fé. Mas perceba, quando isso acontece dessa forma, sim, é ilusão. Por quê? Porque a fé, e no nosso caso, que deve ser o caso de toda a humanidade, ok? Que não se trata de uma religião, a fé em Jesus não é mais uma gaveta na qual eu posso abrir para em algum momento eu tirar felicidade dela, para mim, para eu usufruir disso. Não é esse tipo de contentamento. Não é. Isso sim é ilusão. Mas o que está errado é que a fé não entra nisso. A fé não pode ser mais uma bolinha que a gente fica jogando para cima junto com várias outras e tentando equilibrar tudo isso. Não dá certo. Não é. Então, irmãos, nós precisamos entender, fechando essa série, que o compromisso que Deus tem conosco, comigo e com você, acerca do alcance dele, e que traz contentamento, não é algo a ser desfrutado em busca de uma felicidade individual, egoísta, egocêntrica. Não é. A fé tem sido parte dessa tentativa egoísta do mundo ser feliz, dos indivíduos serem felizes. E não é essa a cosmovisão bíblica acerca de como nós vamos lidar com o contentamento que vem de Deus. Portanto, nós não poderíamos de forma alguma fechar essa série sem ter os nossos corações, mais uma vez, aquecidos e desafiados
a sairmos daqui, gritando pelos 4 cantos dessa terra, de Vinhedo, Jundiaí, Valinhos, Campinas, da nossa região, que não existe contentamento fora de Jesus, fora do Evangelho, que o que todo mundo está procurando só é encontrado na pessoa e no relacionamento genuíno e profundo com o Deus revelado em Jesus. Nós somos estes que deverão sair daqui a partir da descoberta do verdadeiro contentamento, espalhando essa notícia. Preste atenção nisso, irmãos, se você se rendeu ao Evangelho. Então você precisa entender que Jesus, grifo, não te autoriza, não me autoriza a desfrutar do contentamento que vem dele, sem dispor a nossa vida a espalhar essa boa notícia. Forte assim, nós não somos autorizados por Jesus a desfrutarmos de nenhum tipo de contentamento nele, de forma individual e egoísta. Isso precisa exalar de nós, isso precisa sair de nós. Jesus, quando se encontrou com pessoas, em alguns momentos específicos, ele deixou isso claro. Vocês vão experimentar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha água, e isso vai acontecer. Vocês jorrarão dessa água. É uma afirmação de Jesus. Ele não disse, e se vocês quiserem, aí vocês vão poder então jorrar dessa água para outras pessoas. Não, ele disse, aqueles que vêm até mim e bebem de mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que alcançarão pessoas. Precisa ficar muito claro para nós, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse tempo. E o Reis falou sobre isso aqui. O Espírito Santo já vem confirmando isso desde o nosso início. Precisa ficar claro para mim e para você. E eu confesso que por muitas vezes eu preciso me lembrar disso. Isso não tem a ver com tempo de igreja, com quantidade de vezes que leu a Bíblia. Nós estamos inseridos num mundo mau, caído, rebelde contra o governo de Deus, e que por muitas vezes nós somos impulsionados a nos esquecermos o que é que está acontecendo de fato na história. Por que é que você ainda vive, eu ainda vivo? Preste atenção. O pastor Michael Gorin é um missiólogo, amigo nosso, parceiro. Ele resume isso de uma forma muito bem objetiva e clara. Ele diz assim, esse período intermediário, após a primeira vinda de Jesus e antes do seu retorno, é um período de missão para o Cristo exaltado, para o Espírito e para a igreja. É um período de mais o quê? Nada mais. É um período de missão. Por que ainda Jesus não voltou? Jesus ainda não voltou porque tem muita gente ainda para ele alcançar. É graça isso. Por isso, o que é que Jesus está fazendo agora, nesse momento? Missão. Deixa eu visualizar ou tornar isso visível para você. É mais ou menos assim. Jesus veio, sua primeira vinda, o reino dele chegou. Essa foi a primeira proclamação. Arrependam-se, porque o reino chegou. E ele viveu a sua vida, trazendo de uma maneira muito prática, visual, esse reino de Deus, seus sinais, maravilhas, autoridade, poder, chamando pessoas para segui-lo e aprenderem a viver as suas vidas na vida dele. E num determinado momento dessa primeira vinda de Jesus, o ápice dela foi a cruz. Quando naquele dia, naquele lugar, naquela situação, a ira de Deus veio sobre a humanidade em Jesus. Em Jesus. A morte de Jesus suportou toda a ira de Deus nele. Toda a ira de Deus que deveria vir sobre mim e sobre você, veio sobre um ser humano, Jesus. E ele suportou toda a ira de Deus nele. Por isso as misericórdias e a graça do Senhor se renovam a cada manhã sobre mim e sobre você. Porque um dia, um ser humano, Jesus, totalmente santo e perfeito, assumiu o nosso lugar de culpa e suportou o peso da rebelião, da ira de Deus sobre ele. Mas ele ressuscitou.
E quando ele ressuscitou, ressuscita também um novo ser humano. Quando Jesus morre, morre um ser humano, o ser humano rebelado. Quando Jesus ressuscita, nasce de novo, um novo ser humano. Essa é o que a teologia bíblica nos apresenta. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que nós morremos com Jesus na cruz. Se você se rendeu ao Evangelho, se você olhou para o que Jesus fez e você se submete a isso, então isso significa literalmente que no dia da morte de Jesus, a sua humanidade rebelde morreu com ele. Mas também quando Jesus ressuscita, uma nova vida já nasceu em você. Tudo se fez novo. Nós voltamos a ser poema de Deus, criação perfeita de Deus. Olha que lindo isso, fantástico. Mas Jesus, ele poderia muito bem naquele tempo, naquela época, quando ele então colocou ou pagou o preço da rebelião, ele poderia, ok, o reino veio, chegou, e aí já era. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. E foi isso que aconteceu com aqueles que o seguiram. Quando Jesus aparece para os seus discípulos após a ressurreição, a pergunta que chega até ele é: Senhor, é agora que o reino do Senhor então chegou plenamente? E a resposta de Jesus é: não compete a vocês saber o dia nem a hora, mas vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até Vinhedo, Jundiaí, Valinhos, até os confins da terra. Perceba então, Jesus diz para os discípulos: agora é tempo de missão. Agora é tempo no qual eu, através do meu Espírito, e ele diz isso para os discípulos, para aqueles primeiros seguidores: fiquem aqui em Jerusalém até que a profecia se cumpra, até que o Espírito seja derramado. Então vocês vão sair espalhando a notícia do reino até os confins da terra. Então, o que é que está segurando a vinda, a segunda vinda e definitiva de Jesus? Missão. Missão. Então, tem algo muito errado com as nossas vidas, se nós não estivermos em missão. Claro, dessa forma. Tem algo muito errado na nossa vida, porque a afirmativa é: Jesus está em missão, o Espírito está em missão, a igreja está em missão. Logo, se você não está em missão, tem alguma coisa errada. E não é com nenhum dos três, é com você, comigo. Comigo. Nós, como igreja, como discípulos de Jesus, nós não somos autorizados a fazermos nada do que Ele não estiver fazendo. E o que Jesus está fazendo é missão. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos apresenta alguns princípios, algumas maneiras, algumas visões que nós devemos trazer para as nossas vidas, enquanto vivemos nessa presente era má em missão. Veja o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, de 9 a 12, se você trouxe sua Bíblia, quer abrir, ligá-la, eu vou projetar aqui, mas talvez você goste de anotar algo. 1 Pedro 2, de 9 a 12, muitos textos da Bíblia, muitos textos mostram, principalmente no Novo Testamento, mostram o impulsionar de Jesus com relação aos seus discípulos à missão. Muitos. O Novo Testamento fala de missão o tempo todo. Mas eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã esse texto de 1 Pedro 2, de 9 a 12. Sabe por quê? Porque nós precisamos mudar um paradigma equivocado que nós temos com relação à missão. Nós vivemos um paradigma muito errado com relação à missão. Porque muitas vezes, ao ouvirmos essa palavra e os desdobramentos dela, o que nós assimilamos é um fardo muito pesado. Um peso. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar de missão e dos desdobramentos dela, o que nós deixamos entrar na nossa mente e no nosso coração é algo pesado, algo difícil demais. Isso é uma mentira do diabo.
Porque missão não é nesse paradigma, não é um paradigma de peso, de fardo, não é. E esse texto de 1 Pedro nos mostra, e eu queria trabalhar com os irmãos nessa manhã, essa perspectiva de que missão é algo maravilhoso a ser feito. Veja, 1 Pedro 2, de 9 a 12 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Essa carta de Pedro ela é enviada para um grupo de cristãos que estavam sofrendo perseguição de todos os lados, perseguição também cultural, e ele precisa mandar uma carta de encorajamento. E muito dessa carta de Pedro, ela tem como foco a perspectiva daqueles irmãos permanecerem firmes na missão. Permanecerem firmes na missão. E nós precisamos então sair daqui nessa manhã com um paradigma de missão real que Jesus quer que nós tenhamos nas nossas vidas. E sabe qual é o paradigma da missão que Jesus quer que apliquemos em nossas vidas? O paradigma do senso de privilégio e satisfação. Missão, para Jesus, é um privilégio e uma satisfação. Missão, portanto, para a igreja, para a minha vida e para a sua vida, precisa ser encarado no nosso dia a dia com leveza de prazer, satisfação, privilégio. Deixa eu detalhar algo aqui importante. Leveza com o peso da missão. Ok? Não leveza no sentido de, quando der então vai. Não, não é isso. O Evangelho, ele em certo grau e medida, ele tem o seu peso, mas não no sentido de cansaço, ok? Não no sentido disso, mas ele tem o seu peso de seriedade, portanto com leveza. A missão deve ser encarada por mim e por você assim, como um privilégio, apesar dela ter todo o seu peso de ser a missão de Deus, ela é um privilégio para nós. Portanto, nessa manhã, sendo bem prático, direto com relação a isso, quando é que o contentamento que nós então experimentamos em Deus como pessoas converge para a missão? Porque é isso que precisa acontecer. Tudo que nós descobrimos em Deus e com Deus precisa então, já que Ele está em missão, precisa também convergir para a missão. O que é que precisa acontecer no nosso dia a dia para que haja convergência entre contentamento e missão? Uma palavra precisa guiar tudo isso. A palavra é interação. O nosso dia a dia é cheio de interações. Okay? Nosso cotidiano. Nós interagimos com o trabalho, interagimos com a família, interagimos conosco mesmo, interagimos com o lazer. Nosso dia a dia é feito por interações. Portanto, o que é que nós precisamos, ou como é que nós precisamos interagir os nossos dias, para que o contentamento em Deus possa convergir com a missão? Primeiro, a convergência entre o contentamento e a missão vai acontecer à medida em que eu e você, em que a nossa vida interaja com o Deus da missão. O Deus da missão. Às vezes eu converso com alguns missionários, aqueles que são vocacionados integralmente para viverem a missão, saindo das suas casas, indo para outros países, etc. Às vezes eu converso com pastores, pessoas que vivem integralmente a perspectiva da vocação ministerial, de alguma forma. E eu percebo muitas vezes, e eu percebo isso em minha vida muitas vezes, que nós
interagimos muito mais com a missão do que com o Deus da missão. E aí, quando isso acontece, a missão se torna pesada. Porque veja, antes do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, responsabilizar, desafiar a igreja, aqueles primeiros leitores, e isso chega até nós. A missão, veja o que ele diz para aquelas pessoas, veja o que ele diz para nós. Ele diz quem é que nós somos. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sabe o que é que a Bíblia está querendo fazer comigo e com você? Trazer deleite em nós, para com Deus. Nós precisamos encontrar as nossas vidas em Deus. Não na missão, em Deus. Em Deus. O primeiro chamado de Jesus não é faça. O primeiro chamado de Jesus é siga-me. Antes de Jesus pedir para você, para mim, para a igreja realizar qualquer coisa, ele diz: ande comigo. Esteja comigo. Se relacione comigo. Eu não quero que você saia daqui desafiado a fazer missão, sem antes sair daqui desafiado a se deleitar em Deus, todos os dias da sua vida. Se encontrar com Ele. Deixar Ele te abraçar. Ser de fato povo exclusivo dEle. Propriedade dEle. Porque veja, o recheio é a missão. Mas logo depois, vem de novo, quem é que nós somos? Antes, vocês nem sequer eram povo. Nem sequer eram povo. Mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós precisamos ter prazer nisso, gente. Todos os dias. Nós vivemos nessa sociedade que é uma sociedade performática, o tempo todo precisa estar realizando, fazendo alguma coisa, e nós temos que ter muito cuidado com não aplicarmos isso também na nossa vida missional. Porque a vida missional pode se tornar um ativismo. E não existe missão sem o Deus da missão. Não existe. Prova disso é que Jesus diz que quando Ele voltar, muitos chegarão com Ele com uma pasta de coisas missionais. Eu curei pessoas em Teu nome, eu orei por pessoas em Teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer, pois é, mas a gente nunca se conheceu. Nós não nos relacionamos. Isso é graça, porque o que Jesus quer comigo e com você todo dia é relacionamento, deleite, prazer na sua presença, acolhimento da sua presença. O próprio Jesus deixou isso claro na vida dele, com relação à interação dele com o Deus da missão, com o Pai. Veja, certa vez, Jesus, ao ser questionado acerca de curar alguém no sábado, ou seja, de fazer missão num sábado, no qual ele estava ali então quebrando uma lei. Okay? Ao ser questionado, é assim que ele responde. Ele diz assim: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E aí no final, no versículo 19, ele diz: eu lhes digo verdadeiramente, veja, Jesus está falando isso, eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Porque Deus faz, porque o Pai faz, eu e você também fazemos. Não tente fazer nada que o Pai não estiver fazendo. Não tente fazer missão sem antes conhecer o Deus da missão. Não tente ser missional sem antes se relacionar com o Deus que é o Deus da missão. O que vai acontecer é que você vai se esgotar, você vai ficar cansado, você não vai ter prazer nisso, e aí é por isso que a missão se torna um peso. Mas é um privilégio sermos chamados primeiramente para conhecer Deus, interagir com o Pai, com o Deus da missão. Qualquer tentativa de ser missional desatrelado do Deus da missão é um equívoco. Não é para continuar, não é para você fazer. Sempre nós temos a tendência aqui a fecharmos alguma das nossas séries ou as nossas séries com um desafio missional.
Talvez você está me ouvindo e o seu coração aí começa a se entristecer. Algumas pessoas conversam comigo sobre isso. Ah, pastor, eu tento, mas não consigo, tal, tenho medo, receio, quando eu vou ver, eu fiz tudo errado, falei tudo errado. Deixa eu fazer uma pergunta, ok? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Como é que anda o seu relacionamento com o Deus da missão? Com Ele. Ele quer ser achado por você e por mim. Relacione-se com o Deus da missão. Mas segundo, ou uma segunda interação, é a nossa interação com a nova identidade, com a maneira com a qual nós vivemos em missão. Uma vez com o relacionamento, interagindo com o Deus da missão, nós somos também guiados a uma interação direta com a nossa nova identidade. Qual é a nossa nova identidade? A nova identidade é a que nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. E por isso, pelo alcance e relacionamento de Deus, por agora sermos povo de Deus, exclusivo de Deus, nós podemos abrir mão dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Está tudo ligado. Aqui é uma linguagem jurídica que o apóstolo Pedro usa. De abster, de abstinência. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: você não precisa mais obedecer os desejos da sua carne. Porque agora você é povo exclusivo de Deus. Os desejos da sua carne não mais têm autoridade sobre você. Eles vêm, eles tentam, mas você não precisa obedecê-los mais. Diferentemente daqueles que ainda não se submeteram, foram alcançados pelo Evangelho. A Bíblia diz que eles estão mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, não adianta você querer cobrar vida de um morto. Mas aqueles que ressuscitaram com Cristo, agora podem se abster dos desejos que guerreiam contra a carne. Eles vêm, mas nós podemos abrir mão. Nós podemos dizer simplesmente não. Porque o Senhor da minha vida e da sua vida não é mais o pecado. O Senhor da minha vida e da sua vida é Deus, Jesus. Isso aqui é muito importante, gente, com relação à missão. Pode parecer no primeiro momento que não, mas veja, quem você pensa que é no seu dia a dia? Ou como você interage com o seu dia a dia, no seu trabalho, família, faculdade, escola? Baseado em quem? Em que identidade? Em qual identidade? Porque o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que nós devemos interagir no nosso dia a dia, em todas as áreas que nós somos levados a viver a nossa vida. Nós devemos interagir como, literalmente, não sendo desse tempo. Vocês são estrangeiros e peregrinos. São duas coisas diferentes que se completam. Estrangeiros, primeiro, vocês não são daqui. E segundo, vocês estão passando. Vocês estão de passagem. Duas características, duas identidades, ou que representam uma nova identidade, que deve nos impulsionar, então, a uma vida de santidade, a uma vida de dizer não para práticas que muitas vezes guerreiam contra a nossa alma, contra a nossa carne, e que nós podemos e devemos fazer isso, porque nós temos consciência de quem nós somos. Qual é a implicação disso para com relação à missão? A implicação disso para com relação à missão é que por causa de vivenciarmos ou sermos impregnados com a cultura do presente século, nós somos gananciosos. Nós somos maldosos. Nós continuamos praticando o egoísmo. E aí, não tem como ser missional nessas práticas. Veja como Jesus, 100% cheio da presença do Espírito e sem pecado, interagia com a sua identidade de uma maneira muito prática. Certa vez Jesus atravessou lá de um lado para o outro de barco, e quando ele chegou no local, o texto de Mateus 9,36 nos relata isso aqui: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Pergunta:
O que é que o texto está falando que Jesus fez primeiro? A nossa tendência é olhar e dizer, teve compaixão. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi, olhou para as pessoas. Não adianta a gente querer ter compaixão se a gente não consegue nem olhar para as pessoas. E sabe por que a gente não consegue olhar para as pessoas? Porque nós estamos impregnados de uma antiga identidade que diz que eu vivo aqui para construir, para fazer, para realizar, para ganhar dinheiro, para desfrutar dos meus prazeres, para eu viajar, para eu fazer isso, para fazer aquilo. Veja, Deus não tem problema nenhum com nada disso, mas desde que isso não seja um empecilho para o que de fato eu e você deveríamos estar fazendo. Na semana passada, em Jundiaí, um dos nossos irmãos de lá, ele teve que viajar a trabalho, vai ficar 80 dias na África do Sul a trabalho. Eu fiz questão de sentar com ele, de conversar com ele, e a nossa oração como igreja lá por ele foi uma oração de um envio de um missionário. A cultura diz que ele está indo para trabalhar, mas como um estrangeiro e um peregrino, ele não está indo para trabalhar. Ele está indo porque Jesus quer salvar pessoas através da vida dele. Quando você sai da sua casa de manhã para trabalhar, fazer qualquer coisa, você precisa entender que a sua nova identidade de estrangeiro e peregrino diz para você que você não está indo trabalhar ou fazer todas as suas coisas. A Bíblia diz que você precisa fazer tudo para a glória de Deus, tudo, ou seja, bem feito, com excelência, com responsabilidade, mas como estrangeiro e peregrino, você faz isso, podendo em muitos momentos abrir mão dos desejos que guerreiam contra a nossa carne, fruto do presente século, da presente era má, que ao invés de permitir que o seu coração, que o meu coração seja tomado de ganância no nosso trabalho, seja tomado de inveja, de egoísmo. Não, nós somos livres para quê? Para olhar para as pessoas. E aí sim, quando nós olharmos para as pessoas, o que nós vamos ver, inevitavelmente, são pessoas precisando de compaixão, perdidas, como ovelhas sem pastor. Eu acredito que quando Jesus olhou para as pessoas, elas estavam cada uma delas fazendo as coisas delas. Mas Jesus olhou e falou, estão perdidos. Você precisa ir para o seu trabalho, você precisa se relacionar com os seus vizinhos, você precisa andar pelas ruas da cidade, com os olhos de Jesus. Porque se nós andarmos com os olhos de Jesus, o que nós veremos são pessoas aflitas, precisando de compaixão. Pessoas buscando contentamento em lugares que não vão dar a elas o contentamento real e verdadeiro, que eu e você estamos saindo aqui dizendo, descobri qual é. Mas você e eu precisamos interagir com a nossa nova identidade. Estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros e peregrinos. Porque dessa forma nós vamos conseguir olhar para as pessoas. Então, nessa manhã, reflita sobre isso. Quais têm sido os reflexos da rebelião que talvez tenha impedido você de enxergar as pessoas à sua volta? Talvez seja a ganância. Talvez seja o dinheiro. Talvez seja o seu prazer. Talvez seja a sua sede pelo poder. Eu não sei. Eu sei áreas da minha vida que muitas vezes me impedem de olhar para as pessoas com compaixão. Quais são as áreas da sua vida que têm impedido de você olhar para as pessoas com compaixão? Jesus quer que a nossa interação ou a nossa convergência entre o contentamento que encontramos nele com a missão venha a partir também de interagirmos com a nossa nova identidade, vivermos a nossa vida assim. Eu estou indo para o cinema, mas eu não estou indo para o cinema para ver um filme. Eu vou lá ver um filme, mas isso é só um pano de fundo, porque Jesus está indo comigo. E se Jesus está indo comigo, quando ele chega numa praça de alimentação, ele vai ver pessoas sedentas por compaixão.
Jesus está indo com você quando você vai no mercado, quando você vai numa padaria, quando você vai numa consulta médica, quando você vai em qualquer lugar. Jesus está indo com você, essa é a sua identidade. E se essa é a sua e a minha identidade, então nós precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para as pessoas, porque ao olharmos para as pessoas, nós seremos tomados por compaixão. Nova identidade, gente. É o que nós somos. Eu não vivo essa vida aqui por mim mesmo. Eu não posso viver essa vida aqui em si mesmado. Eu não posso viver essa vida aqui voltado para os meus prazeres, para os meus desejos. Não sou assim. Deus abençoe, Bia, sua prova. É assim que nós precisamos interagir. Nova identidade. Mas, por último, a partir disso, nós também precisamos interagir mais com o alvo da missão. Com o alvo da missão. Nós interagimos com Deus, nós interagimos com a nossa nova identidade, com quem nós somos, mas a gente não pode ter medo de pessoas. Nós não podemos fazer nada disso e não buscarmos relacionamento com pessoas. Alvo da missão. Não adianta nada a gente só olhar para as pessoas e falar, poxa, eu sei o que ela precisa. E aí eu entro dentro do carro e vou embora. Não adianta nada você ver um doente, você ter o remédio no bolso e não dar o remédio. Não adianta. Como é que a Bíblia nos orienta nisso? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem a vida de vocês, observem as boas obras que praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Isso é fantástico. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que no dia do retorno de Jesus, desse segundo e definitivo retorno, quando não vai mais haver missão, ok? Nesse dia, nós olharemos para pessoas ao nosso redor e a gente vai ver pessoas que um dia nos relacionamos com ela e que eram pagãos. Ou seja, não eram discípulos de Jesus, mas nós nos relacionamos com ela. Nós até, em muitos momentos talvez, ouvimos dela no trabalho, faculdade, algum tipo de chacota. Mas a nossa vida, o testemunho da nossa vida, que é sim, vida e palavras, a gente não sabe os ecos que isso gera na vida das pessoas. E não fique muito preocupado em saber. Porque esse texto aqui deixa isso claro para a gente. Em muitas vidas, em muitas pessoas, a gente só vai reconhecer o que aconteceu no dia da intervenção de Deus. Na sua segunda vinda. Eu estava lendo, estudando esse texto ao longo dessa semana, e como eu agradeci a Deus por isso aqui. Porque como isso aqui me atrapalha a viver a minha vida de forma missional. Porque eu fico preso ao resultado. Eu fico preso assim, não, mas será que eu falei direito? Eu não vou conseguir falar, a pessoa é tão difícil de ser acionada e tudo mais. Não importa, viva de maneira exemplar. Viva a sua nova identidade. Ao redor das pessoas. Não tenha medo de proclamar o porquê da sua nova identidade. E esqueça o resultado. O máximo que eu e você podemos fazer com relação ao resultado é orarmos por ele. Peça a Deus pelos resultados. Um importante teólogo chamado Herman Bavinck, ele diz algo fantástico com relação à interação da nossa vida com pessoas ao nosso redor, com a nossa sociedade, sem medo. Ele diz assim, uma pessoa precisa se converter 2 vezes. Primeiro, da vida natural para a vida espiritual. E depois disso, da vida espiritual para a vida natural. O que ele está falando é, existe uma máxima que não tem nada a ver com a perspectiva bíblica, que diz que eu me converto e agora eu preciso correr das pessoas. Porque senão, eu vou ser contaminado por elas. Porque senão, eu vou cair. Porque senão, eu não vou conseguir me manter firme.
Se esse é o nosso pensamento, não é do evangelho que nós estamos falando, porque o evangelho que nós estamos falando diz que é o poder de Deus para a salvação. Perceba, nós não precisamos ter medo de pessoas, você não precisa se afastar das pessoas com a qual você se relacionava. É triste demais ouvir, às vezes, pessoas, famílias, né, falar com a gente assim, quando aqueles ainda não são discípulos de Jesus, né, e aí alguém se converte na família, aí a gente vai para um churrasco, um aniversário, alguma coisa, aí a gente ouve aquela brincadeira. Ah, pastor, fulano ficou um chato, ele era tão legal, conversava comigo, agora ele nem chega mais perto de mim. Que é isso? Perceba, é um tipo de relacionamento intencional, ok? De fato, por causa da nova identidade, muitas práticas, princípios, valores dessa nova identidade devem ser vivenciadas por nós de maneira natural, inevitável. Okay? Conviver entre os pagãos ou estar entre os pagãos não significa fazer o que eles fazem, mas significa sim estar com eles. Significa sim se relacionar com eles, intencionalmente. Então, irmãos queridos, não tenha medo de se relacionar com as pessoas. Não tenha medo de desenvolver amizade com as pessoas. Você precisa fazer isso, porque é você que tem a fonte, a essência do verdadeiro contentamento que elas estão tanto procurando. Eu tenho. Eu queria fechar então, terminar essa nossa reflexão e essa nossa série com o que aconteceu após Jesus olhar para a multidão e ver ou ter compaixão delas. O texto diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Texto seguinte, logo após ele olhar, ver que elas estavam como ovelhas sem pastor, carentes de compaixão, ele diz: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Qual deve ser a nossa resposta e a sua resposta? Ou qual é o desafio disso aqui para a minha vida e para a sua vida? O desafio é sermos resposta da nossa própria oração. Porque Jesus, ele está falando para os discípulos: ore, é o Pai que vai enviar. E quem é que o Pai envia? Você. Eu. Então, para a gente refletir e agir, primeiro, a partir de tudo que vimos sobre o contentamento. Nós vimos a essência do contentamento, os desafios do contentamento, os resultados maravilhosos do contentamento. A partir disso, peça a Jesus para gerar em seu coração compaixão pelas pessoas ao seu redor. Porque o texto mostra para a gente que, primeiro, a compaixão está em Jesus. Nós não temos naturalmente compaixão pelas pessoas. Mas por causa da vida do Espírito Santo de Deus que está em mim e em você, nós podemos e devemos olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Peça a Jesus. Se você tem tido dificuldade com isso, você precisa pedir a Jesus: Senhor, eu quero ter os teus olhos no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, na minha vizinhança. Eu quero ter os teus olhos, Senhor. Porque no dia em que nós tivermos os olhos de Jesus, inevitavelmente olharemos para as pessoas com compaixão. E inevitavelmente nós seremos a vida de Jesus para elas. Peça a Jesus. Segundo, durante essa semana, tenha momentos intencionais de interação com o Deus da missão. Primeiramente, se você não tem semanalmente, diariamente, desfrutado de tempo, relacionamento com o Deus da missão, não tente fazer missão. Então o caminho é: se relacione com o Deus da missão. Leia a Bíblia. Tenha tempo de meditação, oração, escreva. Gaste tempo indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a faculdade. Quantas ferramentas hoje nós temos para proporcionar momentos de
relacionamento com o Deus da missão. É isso que nós precisamos fazer num primeiro momento, porque a partir daí nós vamos interagir com a nossa nova identidade. É só a partir do nosso relacionamento com o Deus da missão que nós, a cada dia mais, vivemos como estrangeiros e peregrinos, o que vai, inevitavelmente, nos levar a dizermos não para muitas tentações da nossa própria carne, que são tentações que nos impedem de viver a missão. Ganância, ódio, amargura, ira. Não, essas coisas não são mais senhores sobre nós. Não são. E por último, essa semana, interaja com alvos da missão de Deus. Talvez você vai ter que chegar na sua sexta-feira à noite, mas entendendo que você é estrangeiro e peregrino. Pode ser que o sábado não exista. E você intencionalmente vai chamar algum vizinho seu para se relacionar com você. Intencionalmente no seu trabalho, a última coisa que você vai fazer é de repente pedir para orar com alguém que você convive todo dia. Intencionalmente. Talvez você vai precisar restabelecer conexões que foram perdidas, porque em algum momento você entendeu que agora, como discípulo de Jesus, você deve se isolar das pessoas. Talvez você vá precisar, nessa semana, restabelecer conexões. Ligar para alguém que você muito tempo não liga. E dizer, cara, essa semana eu pensei em você, eu estou orando pela sua vida. Quero dizer que eu te amo, mas eu quero dizer que existe alguém que te ama muito mais, que me descobriu, que é Jesus. Vamos marcar alguma coisa, vamos comer uma pizza, vamos sair. Interaja com alvos da missão, para que Jesus acolha o cansaço das pessoas, através da sua vida, da minha vida, dando a elas também o segredo do contentamento que nós encontramos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a missão é sua. A missão é sua. O Senhor já fez tudo que precisava ser feito. O Senhor subiu naquela cruz, maldita pelos nossos pecados. Morreu a nossa morte. Levou sobre si as nossas dores e iniquidades. Todo o castigo. O Senhor é o Deus da missão. Obrigado porque, por causa disso, nós temos acesso livre a um relacionamento profundo com o Senhor, com filhos e filhas, que durante essa semana tenhamos interações íntimas com o Senhor. Quero pedir, Pai, para que em nome de Jesus, os meus irmãos e irmãs aqui encontrem prazer na presença do Senhor. Antes de querer fazer qualquer coisa, encontre prazer, satisfação, acolhimento, cura na presença do Senhor. Nos dê o real senso do privilégio que é sermos povo seu, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. É sobre essa base, a plataforma que nós queremos viver a nossa vida missional. Deus, que a nossa identidade possa cada vez mais apontar para essa realidade maravilhosa de que nós não somos o que nós estamos vendo agora aqui. As notícias ruins ao nosso redor, os medos, as aflições, as angústias. Nós não somos isso. Nós estamos aqui passando-nos. Enche-nos dessa identidade nova, poderosa, que nos dá poder para dizermos não, muitas vezes para os nossos anseios ainda carnais, tentações ao nosso redor.
Em nome de Jesus, Senhor, tira de nós o poder da ganância, o poder da maldade, o poder do ódio, o poder da ira, do egoísmo, do individualismo. Em nome de Jesus, tira de nós, enche-nos, Deus, do poder dos olhos da graça do Senhor, para que a gente possa olhar ao nosso redor e ver as pessoas com o coração de Jesus, com compaixão por elas. Faz isso essa semana, Deus. Dá-nos também momentos, Pai, reais, claros, de interações com os alvos da missão do Senhor, pessoas ao nosso redor, talvez de passagem, talvez pessoas que nós nos relacionamos diariamente, profundamente, mas que precisam também serem alvos da nossa interação, numa perspectiva intencional. Nós temos o contentamento que todo mundo busca, nós precisamos, Deus, espalhar ao nosso redor, porque é para isso que nós vivemos, Senhor. Que nós saímos daqui nessa noite encharcados dessa verdade. Nós só estamos vivos porque o Senhor ainda tem uma missão a ser feita através de nós. Em nome de Jesus, tudo que estiver atrapalhando isso, eu repreendo agora, na minha mente, no meu coração, na mente de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui para viver para nós mesmos, nós estamos aqui para agora vivermos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que isso seja assim, real no nosso dia a dia, Senhor. E enquanto estivermos em missão, que os sinais, as maravilhas, o poder do Senhor opere em nós, através de nós, para a glória, para a honra, para o louvor do Senhor. Amém, Jesus.